Graça e paz, meninas, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais uma semana de estudos aí da revista Visão Missionária, onde a gente tem feito aí todas as terças à noite, né? E que bom que você conseguiu entrar na sala, a gente vai começar. Hoje o nosso estudo é o estudo mensal de outubro, né? Que está na página 53 da nova revista do quarto trimestre. Então, hoje, oficialmente, a gente começa o quarto trimestre, né, com a nossa revista. Discípulas e discipuladoras vocacionadas para o ensino da palavra é o assunto do nosso estudo de hoje, que é o tema da revista também, né? Está na capa também. E aí a gente vai dar esse pontapé inicial falando sobre a nossa vocação como discipuladoras, tá bom? E o texto diz o seguinte: antes de subir aos céus, Jesus deixou uma missão para os apóstolos que se estende a todos os cristãos de todos os tempos e lugares. Mateus explica que ensinar é uma parte fundamental dessa missão, ou seja, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século, tá? E aí, muitas vezes, se resume a missão de Jesus com a palavra ide, enfatizando o deslocamento espacial. Quando se faz isso, perde-se bastante do significado da grande comissão, porque não é só enviar, não é só ir, né? Que é muito mais do que ir. Sim, é preciso alcançar todos os povos da terra com a mensagem do evangelho, está correto. E para isso é necessário ir, ok? A ordem de Jesus, contudo, é muito mais abrangente. É necessário ir, sim, mas com um propósito: fazer discípulos por meio do ensino, ok? A palavra ensinando, que está no texto, indica um processo contínuo, um processo não acabado, que se prolonga até a volta de Cristo ou nossa partida para estar com Ele. Como um povo que é santo, mas também está sendo santificado, estamos em um contínuo processo de ensino e aprendizagem até que Cristo seja formado em nós. Motivo pelo qual estamos aqui reunidas nesta noite. Estamos nos lapidando, estamos nos discipulando, estamos aprendendo com o Senhor Jesus, até a volta dele. Ou se a gente for para a glória antes, tudo bem? A gente vai estar em constante ensino. Ninguém aqui vai chegar aqui, olha, agora eu já sei de tudo e agora não. Você já sabe de tudo, você está no propósito errado. Você vai continuar aprendendo, você vai estar com 70 anos de idade, 50 anos de evangelho, e você vai estar ainda aprendendo, até a volta de Jesus. O ensino cristão deve partir da Bíblia. Ela, nossa única regra de fé e prática, a verdade absoluta é a base, o alicerce onde nosso ensino deve estar enraizado, ok? Nossa base para aprender a viver é a palavra de Deus, as escrituras, é a Bíblia, ponto final, ok? Desde o Antigo Testamento, uma coisa importante a gente falar a respeito disso. Por exemplo, nós fazemos estudos, nós fazemos leituras de outros livros, correto? Só que esses livros estão calcados aonde? Na palavra de Deus, ok? Perceba que mesmo esses livros que a gente lê, mesmo aquele livro que a gente está estudando no culto da família, né, Casamento a Três, ele está calcado aonde? A base dele é aonde? As escrituras sagradas, ok? Desde o Antigo Testamento, vemos o compromisso de Deus com o ensino de seu povo. Já no Éden, antes da queda, ele próprio ensinava um dos nossos primeiros pais por meio de um relacionamento íntimo e pessoal. Adão e Eva foram instruídos sobre o que o Senhor esperava deles, como deveriam proceder e quais as consequências de seus atos. Olha só. Sua queda não se deu por falta de conhecimento, mas apesar dele. Ou seja, quando eles caíram, eles já sabiam o que eles estavam fazendo, porque eles já sabiam que eles não poderiam fazer o que eles fizeram, ok? Então, eles não pecaram, não caíram por falta de conhecimento, foi por escolha própria, tudo bem? Mesmo depois da primeira desobediência, que teve como principal consequência o rompimento da comunhão entre Deus e a humanidade, o Senhor não deixou o ser humano à mercê de si mesmo, de sua própria sabedoria. Não desistiu de ensiná-lo.
Para isso, ele levantou homens e mulheres por meio dos quais instruiu o seu povo. Homens e mulheres comuns, sacerdotes, profetas e profetisas, apóstolos, discípulos e discípulas, foram levantados para ensinar o povo de Deus a sua vontade, ok? No que diz respeito aos dons que o Espírito distribuiu para a edificação da igreja, Paulo diz que o Senhor chamou alguns para serem mestres. Isso é verdade, está escrito em Romanos capítulo 12, verso 7. Alguns têm o dom de mestre, isso é verdade. Fica claro que nem todas nós teremos o dom do ensino, e está tudo bem. Os dons são diversos, assim como são diversas as pessoas no corpo de Cristo. E todos os dons, assim como todas as pessoas, têm o seu lugar e a sua importância na edificação do corpo. Mesmo que você não tenha o dom de mestre, o dom de ensino, você continua, sim, tendo sua importância no corpo de Cristo com os dons que Deus já te deu. Ok? Tranquilo? Apesar de nem todas termos o dom espiritual do ensino, de alguma forma, todas fomos chamadas para compartilhar o evangelho, fazer discípulos e ensinar as pessoas a guardarem todas as coisas que Jesus nos ordenou. Acabamos de ler o texto, inclusive, falando sobre isso. Todas nós fomos convocadas para isso, ok? Seja uma mãe ensinando a palavra a seus filhos em casa, uma líder de mensageiras do rei ou de mulher cristã em missão, uma jovem compartilhando sua fé com uma amiga, uma idosa falando de Jesus para a vizinha, uma mulher mais velha aconselhando, discipulando e instruindo uma mulher mais nova. Todas fomos, de alguma forma, chamadas para ensinar. A gente não cria filho? Como é que se cria filho? Ensinando. Olha, filha, você não pode fazer isso. Ou você deve fazer assim, você deve fazer assim. A gente ensina, certo? Ensina o quê? Ensina a viver, ensina a ser gente, ensina a viver em sociedade. Então, a palavra de Deus faz parte desse contexto, desse currículo materno de ensiná-los a viver, né? Além disso, a Bíblia ensina que as mulheres mais velhas devem ter um bom testemunho no modo de proceder e ser mestras do bem, ensinando as mulheres mais novas. Está lá na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, versos 3, 4 e 5, falando a respeito disso, que as mulheres mais experientes, não vou falar mais velhas, né, mais experientes, deveriam sim ensinar as mais jovens, porque as mais jovens têm que aprender com quem? Com as crianças? Não, tem que aprender com as mais experientes. Então, é nosso compromisso de ensinar as mais novas, sim, a palavra de Deus, ok? Como serem meninas cristãs, como serem jovens cristãs, como serem mulheres de Deus, como serem boas esposas, como serem boas servas do Senhor, a ter compromisso com a palavra, a ter compromisso com Deus. Nós temos obrigação, sim, de ensinar. É bíblico aqui, apóstolo Paulo falando para a gente, tá bom? Agora vamos falar a respeito do maior mestre da humanidade, que é a nossa inspiração, nossa grande inspiração, né? Jesus, o mestre por excelência. Sabemos que, mesmo que não tenhamos o dom espiritual de mestras, fomos chamadas para ensinar. E como é que a gente vai fazer isso então, irmã? Vamos lá. Se eu não tenho dom de mestra, como é que eu vou ensinar? Então, vamos lá. É impossível falar de ensino sem falar de Jesus, o mestre por excelência. Os 4 evangelhos narram muitas ocasiões em que Jesus parou para instruir o povo. Ele era conhecido como mestre ou rabi, palavras que têm o mesmo significado. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. João 13:13. Price afirma que, nos evangelhos, isso aqui é uma curiosidade, nos evangelhos, Jesus é chamado mestre nada menos que 45 vezes, e nunca se fala nele como pregador. Fala-se em Jesus ensinando 45 e 11 apenas pregando, e assim mesmo pregando e ensinando. Todas as obras de Jesus estava voltada em atmosfera, envolta em atmosfera didática. Ele ficou o tempo todo, durante todo o seu ministério aqui nessa terra, ensinando, ok?
Sendo assim, não há melhor exemplo que possamos seguir para que sejamos boas professoras das verdades bíblicas. Cristo tem muito a nos ensinar sobre o ensino. Parece até um paradoxo, né? Ele tem muito a nos ensinar sobre o ensino. Né? E é nele que os nossos olhos devem estar fixos, ok? É a nossa maior inspiração para ensinar alguém a viver, para ensinar alguém a estar debaixo da presença de Deus, do senhorio de Deus, da cobertura de Deus e da vontade de Deus. Jesus foi o ensinador perfeito, porque veio da parte de Deus. Foi enviado pelo próprio Criador, não apenas para morrer por nós, mas também para nos ensinar a viver para Ele. Ele era muito inteligente e sua forma de ensinar superava a dos mestres da época. Os evangelistas narram que, em várias ocasiões, as pessoas ficavam maravilhadas pela autoridade com que ele ensinava, ok? Jesus apresentava muitas outras características como mestre, com as quais podemos aprender, mesmo que não ensinemos formalmente na igreja, como professoras da EBD, no nosso caso, EBQ, por exemplo. George afirma que a característica dominante de Cristo foi a encarnação da verdade, uma vez que ele praticava o que ensinava, ok? Seus ensinamentos estavam intimamente conectados à sua vida. Ele vivia o que ensinava. Teoria e prática estavam totalmente harmonizadas em sua vida. Ele não era como os fariseus hipócritas, que ensinavam uma coisa e viviam outra. Não. Cristo era um modelo para os seus discípulos na forma de proceder. Ele vivia aquilo que ele pregava. Assim como Cristo, nós precisamos também viver a verdade que compartilhamos, minha irmã. As pessoas precisam ver coerência entre o nosso discurso e a nossa prática. É certo que, como pecadoras, embora não sejamos mais escravas do pecado, ainda pecamos e está tudo bem, somos seres humanos de carne e osso. A nossa atitude, porém, diante do pecado deve ser também uma aula para as pessoas que estão ao nosso redor sobre como se portar diante dele, ok? Então, se a gente... Já parou para pensar que o teu testemunho pode estar ensinando alguém a viver? Só o seu testemunho, às vezes, minha irmã, tu não precisa nem abrir a boca. O teu estilo de vida está ensinando as pessoas. Essa semana teve uma situação no meu serviço que tinha uma colega que ela trabalhava na sessão dela com 2 monitores. E aí, um dos monitores queimou, estragou, e aí ela está de férias, o colega veio perguntar se tinha monitor. E aí, eu virei para ele e falei, olha, eu posso pedir para o batalhão ver se tem. Acho difícil, né, porque é um item bem complicado, tem que pedir com antecedência e tudo mais. Mas ela tem outro monitor, não tem? Aí ele, não, mas você pode falar para ele que não tem. Olhei para a cara dele e falei, oi? Falei, peraí. Eu vou mentir pro rapaz para dizer, para poder ganhar um outro monitor? Eu falei, você me desculpa, mas eu não trabalho dessa forma. Aí ele parou, ficou me olhando, sem graça. Ele, não, mas olha, realmente não tem mesmo, porque o outro monitor, a gente teve que emprestar para outra colega, porque o dela também queimou. Então, ela realmente está sem monitor. Eu falei, agora sim você explicou. Né? Porque da forma que ele colocou, ele queria que eu mentisse dizendo que não tinha mais monitor. E sendo que tinha. Eu falei, não, eu não vou mentir pro menino, não vou fazer isso. Eu não trabalho dessa forma. Aí ele ficou todo assim, né? Sem graça, tal. Não, aí ele explicou direitinho. Eu falei, não, então tudo bem. Agora eu vou explicar detalhadamente a situação para eles lá no batalhão, para ver se existe a possibilidade da gente resolver essa questão dela estar sem monitor. Tá? Então, assim, às vezes, o seu estilo de vida vai falar muito mais do que você parar para ensinar alguém. O seu jeito de viver, o seu estilo de vida, ok? O seu testemunho, ok? É necessário que vivamos uma vida digna e santa diante de Deus, para que as pessoas vejam Cristo em nós e desejem imitar o nosso modo de vida, ok? De nada vale ensinarmos uma coisa e vivermos outra. Só seremos boas mestras do bem se, a exemplo do grande mestre, negarmos a nós mesmas e vivermos de forma a ser exemplo aos fiéis, ou seja, aqueles que estão ao nosso redor, tá? Não tem coisa pior do que alguém olhar para um crente e falar, nunca vou querer ser que nessa pessoa.
É doído de ouvir um negócio desse. É doído, tá? Principalmente quando essa pessoa tem bastante tempo de conversão. É pior ainda. Porque se está falando de um novo convertido é uma coisa. Agora, falar de uma pessoa que já conhece a palavra, que já está caminhando com Jesus há 10, 15, 20, 30 anos, é de cortar o coração. E é lamentável. Armstrong explica que provavelmente Jesus estudou na sinagoga quando menino. Ele lia muito bem, falava hebraico e aramaico, e as tradições e leis orais do seu povo lhes eram familiares. Cristo conhecia muito bem as Escrituras. Várias passagens mostram ele citando de cor o texto sagrado. Um exemplo clássico é quando ele foi tentado no deserto, lá em Mateus capítulo 4. Ele enfrentou as investidas do diabo citando as Escrituras. Né? Você vai ver lá. Jesus respondeu, está escrito. Jesus lhe respondeu, também está escrito. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, porque está escrito. Então, ele citava as Escrituras. Ele justificava, tudo que ele te falava para Satanás, ele falava, olha, está escrito lá, assim, assim, assim. Ele citava as Escrituras de cor. No decorrer do seu ministério, Jesus citou passagens de pelo menos 20 livros do Velho Testamento e mostrou estar perfeitamente familiarizado com o conteúdo dele. De fato, ele o conhecia tão bem que chegou a contrastar sua precariedade com a inteireza daquilo que ele ensinava. Jesus não só conhecia as Escrituras, como também as assimilou de tal modo que as podia aplicar livre e perfeitamente às necessidades e ocorrências do dia. Da mesma forma, nós que compartilhamos o Evangelho e ensinamos as pessoas a guardarem todas as coisas que Jesus mandou, precisamos estar familiarizadas com a Escritura. Nós, mulheres cristãs, independentemente do cargo ministerial que ocupamos ou não em nossa igreja local, temos que ser estudantes regulares da Bíblia. Não podemos ser preguiçosas ou negligentes quando se trata de conhecer a palavra de Deus, uma vez que ela é a fonte do nosso ensino. Deixa eu falar uma coisa para vocês, fazer uma pergunta para vocês. Quantas de vocês aqui na sala já leram o Código Penal brasileiro? Levante uma das mãos. Quantas de vocês já leram, na sua totalidade, a sua Constituição Federal? Levante uma das mãos. Você sabia que se você cometer um crime descrito no Código Penal, você não pode alegar ignorância? Ah, mas eu não sabia que isso era crime. Eu não sabia que isso não estava no Código Penal. Você vai ser presa do mesmo jeito. Por quê? Porque, assim, o direito brasileiro, ele é um direito positivo. O que isso quer dizer? Tem que estar escrito para poder valer, certo? Então, o que acontece? A partir do momento que ele foi publicado, foi dado publicidade nacional, o que tiver escrito ali, você tem obrigação de conhecer. Você não pode alegar ignorância. E você vai ser responsabilizada, sim, se você cometer algum delito que esteja naquele Código Penal ali. Estou dando um exemplo do Código Penal porque fala de crimes, literalmente, né? Mas tem Código Civil, tem várias outras coisas que o brasileiro, por já estar publicado e ter dado publicidade nacional, todo brasileiro tem obrigação de conhecer a sua legislação. Ele não pode alegar ignorância. A Bíblia é a mesma coisa, irmãos. Quantas de vocês aqui não têm Bíblia na sua casa? Levante uma das mãos. Todas aqui têm Bíblia na sua casa. Então, nenhuma de nós aqui pode alegar ignorância. Precisamos abrir a Bíblia e estudar a palavra de Deus. Ah, mas irmã, eu não gosto de estudar, eu não gosto de ler. Tu gosta de lavar louça? Tu gosta de fazer faxina? De lavar banheiro? Lavar privada? Tu tem que fazer faxina na tua casa, não tem? Para tua casa não virar um chiqueiro? Desculpa o português. Porque a tua família mora lá. Tu não tem que fazer? Eu detesto lavar roupa, mas se eu não lavar, minha família vai vestir o quê? A Bíblia é a mesma coisa, gente. Alguém aqui, por acaso, gosta de ir no ginecologista? Ficar lá naquela posição horrorosa, sendo examinada pela médica, pelo médico? Mas não tem, mas vocês não vão todo ano fazer seu check-up? Não vai ficar lá naquela posição horrível? Mas você não gosta de ir, por que você vai? Porque precisa. Por que a gente tem que estudar a palavra de Deus? Porque precisamos conhecer as Escrituras, para não cair em ciladas de Satanás,
para ensinar quem está ao nosso redor e para ser crente de verdade, para não usar máscara, para ser crente íntegro, viver aquilo que está escrito na palavra, conhecer as escrituras, viver uma vida plena com Jesus. Por quê? Por conhecimento da palavra de Deus. Porque quando a gente conhece a palavra de Deus, ela entra no nosso coração e ela faz um rebuliço na nossa vida. Ela molda o nosso caráter, molda a nossa vida, transforma a nossa história. Precisamos, sim, conhecer as escrituras. Ah, mas eu não gosto de estudar. Peça para que Deus te ajude. Estude a palavra de Deus. Leia a Bíblia todos os dias. Faça seu devocional todos os dias. Se alimente de coisa que presta. Amém? Além disso, é necessário também que nós, com o auxílio do Espírito, saibamos aplicar a Bíblia à vida prática, para que aquilo que se aprende não fique apenas no campo das ideias, mas encontre lugar no dia a dia, levando o cristão a, de fato, viver aquilo que aprende. Ou seja, ele está falando sobre as pessoas que devoram estudos da Bíblia, lê a Bíblia, lê, mas não aplica. O que adianta a pessoa estar cheia de conhecimento e não aplicar na sua vida? Qual é o objetivo? Qual é o objetivo da gente se alimentar de comida? Ganhar energia para o nosso corpo poder funcionar, correto? E qual é o objetivo da gente ler a palavra de Deus, irmãs? Pôr em prática, viver uma vida plena com Cristo. Se alimenta da palavra para ter energia espiritual para poder viver uma vida plena com Jesus. É sobre isso que ele está falando aqui. Não adianta você não adianta você ser teóloga, pós-graduada em missiologia e não sei que lá, não sei que lá, não sei que lá, não sei que lá, se a tua vida não condiz com essa realidade. Se os teus desvios de caráter continuam no mesmo lugar. Nada mudou. Jesus tinha objetivos ao compartilhar sua mensagem. Ele não ensinava porque não tinha nada melhor para fazer. Ele tinha um propósito por trás de tudo que ensinava. O nosso ensino, mesmo informal, precisa ser intencional. Não ensinamos apenas porque faz parte do planejamento da igreja, mas porque estamos comprometidas com o Senhor a colaborar na formação do caráter de Cristo naqueles que o recebem como seu Salvador, a ajudá-los a crescer, amadurecer e frutificar. Ou seja, quem já está nesse barco precisa se preparar com o conhecimento da palavra para ensinar quem vai chegar, para ensinar quem está chegando. E o que a gente vê acontecendo nas igrejas? Os pastores doentes. Por quê? Porque não param de trabalhar. Por quê? Porque tem que alimentar todo mundo. Por quê? Porque os seus crentes que tinham que estar ali, seus auxiliares, estão dando trabalho, estão dando problema. Por quê? Porque não amadurece. Porque estão há 20, 30 anos sentados com a poupança no banco da igreja e só dá problema para a liderança. Não amadurece. Fica ali 20, 30 anos tomando uma madeira, comendo mingau. Quando a gente tinha que estar manejando bem a palavra para ajudar o ministério, para ajudar a liderança a cuidar de quem está chegando. E aí o que acontece com as igrejas? A pessoa, o novo convertido, entra pela porta da frente e sai pela porta dos fundos, porque não tem quem cuide, não tem quem ensine a palavra, não tem quem discipule, não tem quem faça as coisas acontecerem. É muito grave isso, irmãs. Não é só, é na igreja universal, em todas as igrejas, estão nessa pegada. Desde que a gente se entende por gente, não é de hoje isso, é de, sempre tem a galerinha que está ali, que não cresce, que está ali para dar trabalho, que está ali porque os desvios de caráter continuam, o fruto do Espírito não foi desenvolvido e só dá trabalho para o pastor. É geral. Minha irmã, mesmo que você não ocupe um cargo formal como professora na sua igreja, saiba que, como cristã, na grande comissão, que todas nós aqui fazemos parte da grande comissão, ninguém está de fora. O Senhor a chamou e a capacitou para discipular. Não negligencie esse chamado. Trate com responsabilidade e privilégio o seu comissionamento. Talvez você ainda veja os frutos do seu trabalho aqui na Terra,
mas somente a eternidade revelará plenamente quão usada por Deus você tem sido ao compartilhar a palavra na sua casa, na faculdade, na vizinhança, na igreja, no trabalho e em todo lugar. Ok? Resumo da ópera. Todas nós fomos comissionadas a pregar a palavra de Deus, a ensinar a palavra de Deus, a cuidar de quem está chegando, a discipular, a fazer o reino de Deus crescer. Não é papel só do pastor, da liderança ou da professora da EBQ. É papel de toda a igreja, toda a comunidade cristã foi comissionada pelo próprio Jesus. Nós iniciamos o estudo falando sobre isso. Amém, meninas? Então, eu vou pedir para Raquel. Raquel, tu pode orar por nós? Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui juntas, reunidas em Teu nome, Pai, para louvar, engrandecer ao Senhor, pois o Senhor é bom, o Senhor é santo, o Senhor é misericordioso, Pai, nós agradecemos, Pai, agradecemos porque o Senhor tem sido bom. Acima de todas as coisas, o Senhor tem sido bom, nós podemos confiar no Senhor, nós sabemos que Tu és fiel em todas as Suas palavras, Pai. Nós agradecemos ao Senhor, Deus, por este estudo tão maravilhoso que a Jane trouxe para nós. Deus, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. E, Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, nos ajuda, Senhor, nas nossas dificuldades, nas nossas lutas diárias, Senhor. Tantas coisas, Pai, vêm sobre nós para nos afastar do Senhor, dos propósitos que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, nós pedimos, ajuda-nos, Senhor, nos socorre, Pai, em nome de Jesus. Não deixa que nós venhamos nos perder, não deixa que nós venhamos, Senhor, nos afastar do Senhor, viver uma vida, Senhor, longe de Ti. Não, Pai, nós queremos estar perto de Ti, nós queremos amar o Senhor, Pai, e nós queremos, em nome de Jesus, clamar nesta noite. Eu clamo pela vida da irmã Fátima, Deus, que colocou aqui a dificuldade que ela está tendo na sua mente, Pai, os esquecimentos, Deus, Senhor, em nome de Jesus. Nós vimos alguns vídeos, Senhor, em que idosos, Pai, são perguntados ali sobre os filhos, sobre os maridos, e alguns até nem lembram, mas quando é falado de Jesus, eles lembram. E eu sei, Pai, que a minha irmã Fátima, ela tem um amor tão grande pelo Senhor. E ela pode até ter os seus esquecimentos, mas jamais, jamais ela vai se esquecer do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, a fortalece, em nome de Jesus, enche o coração dela de alegria, de paz, e ajuda ela, Pai, nessa dificuldade. Nós cremos que o Senhor pode, como nós temos visto, o Senhor já agindo, Deus, na saúde dela. Nós pedimos mais uma vez, Senhor, ajuda, Senhor, a tua filha, que ela possa ler a tua palavra, que ela possa se concentrar, que ela possa ter entendimento, Senhor, em nome de Jesus, da tua palavra, daquilo que o Senhor anseia, Pai, e ela guarde no seu coração, em nome de Jesus, fortalece, anima o coração da irmã Fátima, Deus, assim como o da Dete também, que tem as suas dificuldades, mas em nome de Jesus, abençoa, fortalece a fé, Deus, em nome de Jesus, enche ela, Deus, da tua glória, da tua presença, Senhor, como cada uma das minhas irmãs que estão aqui, a Elaine, a Eliude, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, abençoa, Pai, abençoa cada uma, Senhor. E eu quero clamar, Deus, em nome de Jesus, pela vida da Giane, pela vida do pastor. Deus, em nome de Jesus, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus da vida deles, eles pertencem ao Senhor. Deus, eu sei que viver uma vida para o Senhor, totalmente entrega, é o melhor que a gente pode fazer. E nós nos orgulhamos da vida deles, Pai, da entrega deles, Senhor, de como eles são, sabe, dedicados ao Senhor. Deus, é um exemplo para nós. Mas em nome de Jesus eu peço, Senhor, que haja, Deus, que o Senhor traga equilíbrio à vida da Giane e à vida do pastor, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Tudo precisa de equilíbrio. E eu clamo, como clamei ontem, clamo isso hoje, Pai. Traz equilíbrio à vida da Giane e à vida do pastor, Deus. Que haja tempo, sim, Deus, para tudo, tudo que é necessário. A vida realmente é corrida. E se a gente não fizer, ninguém vai fazer por nós. Mas eu peço ao Senhor, Deus, que em nome de Jesus, a paz do Senhor possa reinar sobre a mente da Giane, sobre a mente do pastor, sobre, Pai, a sua casa, sobre a sua família. Como ela falou, está tudo bem na família, Senhor. Em nome de Jesus eu peço, Senhor, que Satanás não tenha poder, Pai, sobre a vida da Giane, sobre a vida do pastor, causando um cansaço, causando uma fadiga, que tire as forças, Senhor, que impeça eles de fazer o que realmente
realmente precisa ser feito, a prioridade, o que é mais importante, Pai. Não, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu clamo, Deus, pela vida da Giane e do pastor. Cobre eles com o teu sangue, enche eles da tua presença, Senhor. Ajuda eles naquilo que eles precisam, Pai, por favor, Deus. E este sonho terrível que o pastor teve, Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia, Senhor. O Senhor é o Deus que traz vida. Nós não queremos estar mortos, Senhor. Nós não queremos, Pai, que sonho terrível esse. Deus, tem misericórdia da igreja do Senhor, tem misericórdia do teu povo, Pai. Em nome de Jesus, nós não queremos ter nome de quem está vivo, mas estar mortos. Nós não queremos, Senhor. Nós queremos viver, Deus, dentro dos teus propósitos, caminhando, Senhor, naquilo que o Senhor tem para nós. Essa igreja pertence ao Senhor. Tu és o dono. Em nome de Jesus, abençoa a nossa igreja, abençoa, Pai. Nós precisamos de Ti, opera, repreende toda a ação de Satanás no meio do teu povo, no meio da tua igreja, trazendo dissensão, trazendo discórdia, trazendo pecado. Pai, no poder que há no nome de Jesus, nós clamamos, tem misericórdia de nós. Nós precisamos de Ti, Senhor. Tu és o nosso escudo, a nossa esperança está no Senhor. Em nome de Jesus, Pai, obrigada, obrigada, porque eu sei que o Senhor nos ouve. Obrigada pelo teu amor. E levanta mesmo, Deus, levanta, Senhor. Coloca no nosso coração, alinha, Pai, o nosso coração com o teu coração, Pai, em nome de Jesus, para que possamos caminhar, Deus, de acordo com a tua vontade e de glória em glória, Senhor, fazendo aquilo que está no teu coração, Pai. Muito obrigada por esta noite e abençoa cada uma das minhas irmãs, reina no lar de cada uma, onde cada um estiver, Senhor, e abençoa com a tua presença, Senhor, que é tudo o que a gente precisa. Muito, muito obrigada por tudo, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, obrigada, Raquel. Como sempre, foi um prazer imenso estar com vocês aqui, né? É sempre bom. As terças-feiras têm sido maravilhosas à noite, estar com vocês aqui. Um ótimo descanso para vocês, uma noite maravilhosa, um sono reparador para cada uma, tá bom? Que nosso Pai esteja cuidando da casa de vocês, carinhosamente, suprindo todas as necessidades. E estamos juntos aí nessa pegada. Um beijo imenso para vocês. Sintam-se abraçadas nessa noite e vão em paz. Até a semana que Beijo, vem. boa noite.